estou aqui gravando esse vídeo, que na verdade foi o assunto em que eu falei da live no último sábado. Mas a live ficou muito ruim. A internet estava com poucos dados sendo transmitidos, a plataforma que nós estávamos utilizando também é muito boa, mas a minha webcam não é. Então acabamos tendo muitos problemas. Então eu estou gravando esse vídeo e vou repostar para ficar bem legal. O áudio ficou picotando, a imagem não ficou legal. E então vamos lá, sem perder tempo, para ficar bem curtinho. O tema foi zumbis de narrativa, uma resposta ao MBL. Por quê? Por que, Eliel? Porque o Renan Santos, o líder do movimento Brasil Livre, ele fez um vídeo com o título Como Derrubar o Mito, e nesse vídeo ele fez uma afronta aos cristãos muito severa, muito pesada, e que colocou os cristãos numa condição muito perigosa. E eu vou explicar já, e você fica comigo até o final. Zumbis significa defunto, pessoas que já morreram, cadáveres, mas que continuam em movimento por alguma situação, né? Por alguma explicação, por umas pequenas sinapses ainda que estejam funcionando. Uma narrativa é você contar um fato detalhadamente, né, ponto a ponto, pode ser por palavras ou por imagem. Então o zumbi de narrativa, que ele, só para deixar bem claro, ele chamou aqueles cristãos que estavam orando em Brasília, clamando por um país melhor, para que o presidente desse país possa ser guiado por Deus, dirigido por Deus, que possa ser o melhor presidente para a nação, para que todo mundo prospere. Então, ele chamou aquele povo que estava ali orando, os cristãos de uma forma geral, como defuntos que estão sendo guiados por uma narrativa. Eles não têm, com as suas próprias palavras, ele diz: vocês não podem achar isso normal. Essas pessoas perderam suas próprias individualidades e, de certa forma, perderam parte de sua humanidade, se tornaram zumbis de narrativa. Esse jovem, nesse vídeo, ele falou lá o seu método, como derrubar o mito. Ele trouxe 2 pontos que eu vou explicar a você no final, e um terceiro que ele deixou em aberto. Ele não falou, mas eu vou esclarecer para você. Renan Santos, você desconhece, ou pelo menos fingiu desconhecer, que a Bíblia que os cristãos seguem, uma das orientações que o apóstolo Paulo deixou para o jovem Timóteo, um pastor jovem, foi o seguinte: 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom, é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como Deus quer que você, Renan, seja salvo, eu estou aqui como profeta do Senhor mandando esse recado para você. Porque o que você fez foi muito perigoso. As suas palavras falando que aquele povo, e de uma forma generalizada, de que os cristãos são sub-humanos, não são humanos. Você quer abrir um precedente muito perigoso para esse segmento da sociedade. Chamar os cristãos zumbi de narrativa. Você, na verdade, está querendo um massacre dos cristãos? Assim como aconteceu dos judeus? Esse discurso é nazista, dizer que os cristãos não são humanos, que não têm a sua própria individualidade exercida livremente. Você está querendo dizer que então que se matarem os cristãos está tudo certo? Assim como Hitler fez com os judeus? Você quer se colocar no lugar de Hitler e agora trazer para os cristãos essa perseguição? Essa fama? Não, meu querido, eu acredito que você não quer isso, mas foi o que você
declarou em suas palavras. As palavras, ela têm poder e são utilizadas por pessoas sem escrúpulos para poder atingir os seus objetivos. Eu sei que vocês querem tirar o Bolsonaro no peito e na raça. Vocês se aproveitaram da fama do cara, aproveitaram da bondade, da ingenuidade dele para se eleger. E agora, e assim que o governo começou, vocês já viram que não iam ter muito espaço. O próprio Kim já quis ser o presidente da Câmara. Vocês viram que não conseguiria espaço e acabaram, então, sendo preteridos e não conseguindo um espaço dentro do governo por causa da laia que vocês têm mostrado. Então, agora só resta se unir aos inimigos do Brasil para tentar derrubar o presidente. Você se esquece só de um detalhe. Para tirar Bolsonaro, vocês têm que fazer o que você fez, atacar a sua base, os seus pilares. E um dos pilares, nesse momento do Bolsonaro, é os cristãos. Por isso que você fez esse ataque, por isso que você quer que o massacre aos cristãos aconteça. Só que você está errado. Nós não somos a base do Bolsonaro, nós somos a base do Brasil. A igreja, ela luta para um país melhor. A igreja luta para um país ser o melhor para todos. Esse foi o lema com Lutero, quando houve aquele movimento de renovação da igreja, onde rompeu com aquele movimento que vinha de corrupção da igreja católica, de venda de indulgências, venda no céu. Nós abrimos a mente. Os protestantes, eles são conhecidos justamente por separar a igreja do Estado. Mas quando nós vemos um homem que ele prega os valores que nós pregamos, então é óbvio que nós vamos apoiar sim. Porque esse movimento de renovação que a igreja está fazendo no Brasil não é só político, é renovação espiritual, social, política e econômica. Nós estamos trazendo a família para o destaque que ela merece, protegendo nossas crianças dessas maldades, dessas ideologias perversas do inferno. Então, meu querido, você está atacando um povo inocente por interesses obscuros, interesses particulares, interesses políticos, e com esse teu discurso dizendo que nós não somos humanos, nós não temos a nossa própria individualidade, meu querido, você está cometendo um crime, tanto de intolerância religiosa, preconceito, discriminação, ofensa religiosa, racial e tudo mais que a gente quiser colocar. Eu sei que você tem mais de 60 processos, Renan, e eu tenho certeza que nós não iremos colocar mais um. Aí nesse vídeo, pessoal, ele diz que tudo isso que ele quer fazer é para que haja uma transição democrática e tranquila de um governo para o outro. Ou seja, tem que tirar Bolsonaro de qualquer jeito, por isso vão usar todos os meios, todas as práticas, vão utilizar do coronavírus, vão utilizar de tudo que eles puderem, tanto que ele diz que nem que seja pelo STF ou pelo Congresso, de alguma forma, Bolsonaro tem que sair. Meu querido, ele não vai sair, em nome de Jesus, não vai sair, porque ele é a última resistência que nós temos para que a velha política não volte, para que a corrupção não volte. Bom, no teu vídeo, Renan, você falou que o primeiro ato seria uma divisão dentro das famílias. Aproveitar o coronavírus que está todo mundo em casa, e você disse que tem que ganhar os pais, os avós, mostrando que as fake news da direita, as fake news do Bolsonaro, e que tem que haver uma divisão, tem que haver uma guerra dentro de casa para que as pessoas vocês possam vencer dentro de casa. Você, nesse teu discurso de diálogo, de vencer o debate dentro de casa, isso me parece muito com as táticas dos fariseus, enxergados pelo diabo, que Jesus explicou em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou seja, nós já vivemos no país, você agora é da nova esquerda, mas nós vivemos no país aí com Fernando Henrique, Lula, Dilma e até o Temer, de uma esquerda, de uma agenda esquerdista, a qual roubaram
e mataram os brasileiros. Pelo teu discurso, agora você está no modo destruição da família, destruição do lar, destruição dos pilares que ainda sustentam essa sociedade. Já saquearam o país, já mataram os nossos sonhos e agora estão querendo destruir o que sobrou. No segundo ponto, você fala que depois precisarão partir para o engajamento nas redes sociais, nas mídias sociais. Bom, isso eu não vou nem discutir muito porque é uma tática normal que vocês fazem. Vocês proclamam, fazem um vídeo dizendo que está chamando o povo e lançam os robôs para poder fingir que é orgânico. Vocês já foram desmascarados, a CPI da fake news, todos nós sabemos que são vocês que estão acusando os outros daquilo que vocês fazem. Então isso aqui eu não vou nem discutir porque é até piada. Mas o que me chamou a atenção foi o que você quase falou. Você segurou, mas você quase falou. Na verdade, entre linhas você disse, porque no início do vídeo, logo no início da tua exposição, você fala que os grandes movimentos de impeachment de Collor e de Dilma teve um grande apelo popular nas ruas. E você não disse, né? Mas fez uma fake news dizendo que só os bolsonaristas que estão indo às ruas, como se fosse uma seita, como se fosse apenas um movimento de um grupo de idólatras ao presidente, mas na verdade é o Brasil sim. É o Brasil, aquele grupo que representa mais de 57 milhões de brasileiros. Esse número só cresce. Quanto mais Bolsonaro apanha de fake news da Globo, de vocês, da Joyce Helsman, simplesmente ele só cresce. Porque o homem não revida da forma que vocês esperam. O homem não revida como ele precisaria até revidar, mas ele segura, ele se controla, ele é bem assessorado. Mas vamos seguir. E o que você quis dizer, disse entre linhas, mas não disse claramente. É que você é doido para fazer o movimento de confronto nas ruas. Você é doido para convocar, mas por que eu não faço isso? Por que eu não falei isso? Porque eu me segurei, disse só subliminarmente, não disse claramente. Porque, claro, você é do grupo do Fica em Casa, de João Apertadinho Dória. Então, se você é desse movimento, claro que ia ficar muito mal se você simplesmente falasse. Então vamos rever o que aconteceu dentro do seu vídeo ali, os passo a passos das coisas que aconteceram e que nós listamos até aqui. Primeiro, você disse que era impossível achar normal, concordar com o povo orando para ter um Brasil melhor e que o presidente desse país seja o melhor possível para todos. Você disse que isso não era possível ser considerado normal. Segundo, porque quem faz isso virou um zumbi de narrativa, uma pessoa que perdeu sua individualidade, perdeu sua humanidade. Terceiro, então precisamos fazer uma transição de governo democrática e tranquila. Você retirar o Bolsonaro do poder de forma pacífica, ou pelo STF, ou pelo Congresso. E aí nós temos agora o nosso alvo, porque precisa ter um inimigo. Por exemplo, o pessoal da direita, o inimigo é o PT, e vocês não querendo colocar o PT como inimigo porque não está no poder, o inimigo é Bolsonaro, mas não conseguindo atacá-lo diretamente, então você quer atacar a base desse governo. E aí, como fazer isso? Vamos achar dentro da base um grande pilar e vamos colocá-los como inimigo. Por isso você achou os cristãos como seus inimigos. Mas tudo isso que vocês estão fazendo é para conseguir fazer, lembre-se, um movimento, uma troca de forma democrática e tranquila. Como assim, meu querido? Depois, vocês vão dividir as famílias e dentro da divisão dessas famílias vocês vão conseguir ganhar campo, terreno
Depois vocês vão para o engajamento nas mídias sociais, já que vocês não podem ir para a rua. E pronto. Você acabou de declarar, Renan, um passo a passo para umas pessoas se tornarem zumbis da narrativa do MBL. É isso mesmo, cara? Então você quer combater os cristãos que não são zumbis, tem vontade própria sim, mas você quer combater os cristãos dizendo que eles são zumbis de narrativa, quando na verdade você quer criar um grupo de zumbis de suas narrativas. Mais uma vez você acusa os outros daquilo que você quer fazer, daquilo que você já faz. Vocês não vão prosperar, meus queridos. Vocês não vão prosperar. Eu gostaria de deixar bem claro que respeito todas as fés. Você não. Não acho a minha forma de pensar que seja a melhor do que a de ninguém, mas você pensa que a sua é a única. Entendo que a diferença é linda e deve ser respeitada. Todas as diferenças. Mas você, meu querido, foi longe demais, afrontando a fé alheia quando chamou os cristãos de zumbis. Bom, na verdade, se zumbis é defunto, é cadáver, é alguém que morreu, mas que continua perambulando, você de uma certa... assim, não está totalmente errado que os cristãos possam estar mortos. Você só não aplicou no conceito correto. Porque a Bíblia, Paulo, vai nos dizer em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 7, que nós estamos mortos para o pecado, sim. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, para o pecado, o cristão está morto. Paulo, aliás, inicia Romanos, o livro de Romanos, e parece que ele estava respondendo, naquela época, pessoas como você. Eu vou ler o versículo 1,16, quando ele diz, olha, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus, para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu, depois do grego, dos gentios, que somos nós. Em outras palavras, iremos orar sim nas ruas, nas praças ou em qualquer outro lugar sem vergonha de ser feliz, pois nossa alegria vem do Senhor e não das circunstâncias. Renan, você se encaixa perfeitamente na definição que o apóstolo Paulo faz no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 1, agora no verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu parafraseava essa frase na faculdade quando tinha uma discussão e alguém vinha querer afrontar a minha fé. Eu usava esse mantra em minha mente. Mais um que está estudando ou já estudou para se tornar louco. Criticar o que não se conhece é loucura. É pura loucura. Mas agora, o mais surpreendente no que Paulo está dizendo aqui, logo no primeiro livro de Romanos, no primeiro capítulo do livro de Romanos, é o seguinte: isso aqui é vocês purinho, MBL, essa nova esquerda, os ataques, tem todo mundo aqui, tudo que Bolsonaro está sofrendo, está aqui ó, no versículo 28 ao 32. Você pode ler e depois
nos manda aí os comentários, nos responde a tua interpretação. Ele diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, é isso que vocês têm. Homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, lembrei de Sérgio Moro. Caluniadores. Não, eu não acusei o presidente de nada. Foi a PGR que fez. Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Olha só, inventam maneiras de praticar o mal, usando o coronavírus para matar pessoas, para roubar dinheiro de respiradores, aventais e etc. Desobedecem a seus pais. É isso que você propôs logo no primeiro ponto, para que os filhos que acham que já são alguma coisa, porque se formaram nessa universidade petista, esquerdista, comunista, e afrontam seus pais. São insensatos, desleais, se aproveitaram de Bolsonaro, da devastação que ele fez na eleição passada por todo o Brasil, passando como rolo compressor por cima de todo mundo, de PT, PSDB, MDB, por todo mundo, fenômeno. Aí vocês se aproveitaram, mas logo na seguida, primeira oportunidade, mostraram que são desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conhecem o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu não vou pegar tão pesado como Paulo e nem como você, declarando aí que os cristãos não são humanos e podem então morrer. Você não disse exatamente isso, mas deixou isso muito claro. Eu não digo que merece a morte, não. Mas pelo menos que o Lula merece voltar para a cadeia, merece. Que o Rodrigo Maia, que já foi provado que fez caixa 2, caixa 3 e tudo mais, que merece cadeia, merece. E todos que estão se aproveitando dessa crise de morte de pessoas inocentes para roubar, merecem a cadeia também. Renan Santos e todos do MBL, fica a dica do Eliel MS. Vocês não irão conseguir transformar ninguém em zumbis. E deixa os que estão mortos para o pecado tranquilos fazendo suas orações, meu querido. Se você não conhece a Bíblia e o poder de Deus, vou lhe contar uma história que tem tudo a ver com o momento a qual estamos passando. Um momento de uma grande praga mortal que causou a morte e uma crise política, econômica, ceifando muitas vidas. Foi lá em 2 Samuel, capítulo 24, versos 18 ao 25. Houve uma grande mortandade e Davi, para poder aplacar aquele mal, ele orou, ele intercedeu, ele se arrependeu, se humilhou diante de Deus. Deus então parou aquela praga e pegou e mandou Davi oferecer um sacrifício no local onde a praga tinha parado. E Davi, ele fez exatamente isso, ele ofereceu um sacrifício a Deus, lá na eira de Araúna. Araúna quis até oferecer as coisas de presente para o rei, ele disse, não oferecerei um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Ele pagou por tudo e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Isso simboliza para nós cristãos, Renan, que sim, nós precisamos jejuar, orar, interceder, clamar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O próprio Salomão, filho do rei Davi, quando ele assume, ele constrói o templo, e no final da construção ele ora, a presença de Deus se manifesta naquele lugar, e Deus fala com ele, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra. O mundo, o planeta Terra está ferido do coronavírus. Nós fomos feridos com uma chaga mortal. E a nossa forma de batalhar, de guerrear, é com a oração, é com o jejum, é com o clamor.
Isso não é ser zumbi, meu querido. Muito pelo contrário, nós oramos pela sua vida também. Inclusive, vou fazer isso aqui agora para terminar o vídeo, para mostrar que eu estou apenas transmitindo uma palavra que Deus colocou em meu coração para o seu, para você não vir a cometer esse mesmo erro novamente. Receba essa oração que eu faço por você, Renan, pelo MBL, para todos os outros inimigos que estão se declarando inimigos do Brasil, mas talvez por uma orientação externa, talvez você seja zumbi de alguém, talvez você está sendo manipulado como marionete de alguém que tem interesses muito maiores, muito além do que você realmente pensa, e você está sendo apenas utilizado, que um dia talvez você possa se acordar, e talvez seja hoje, através dessa oração. Eu conheço vários amigos que foram militantes do PT no período da ditadura ali, no período que o PT iniciou naquela guerrilha e tudo mais, e que eles falam abertamente: olha, como eu fui enganado. Se eu naquela vida jovem, eu tivesse a minha mente mais aberta, eu tivesse conhecido o poder de Deus, o Evangelho, eu não teria me submetido a ser manipulado, a ser marionete daquele partido criminoso. Talvez você possa ser aberto os seus olhos agora. Eu vou orar por você e espero que Deus possa ouvir minha oração e tocar no seu coração. Amantíssimo Deus, eterno Pai, estou aqui, ó Deus, orando por alguns jovens, por todos os jovens do nosso país e do mundo, que têm feito nesses últimos anos, se formado nessas universidades que estão dominadas pelo comunismo, os professores, os reitores, todos os funcionários. O meu próprio irmão, lá na UERJ, ele disse que se não for, tem que ser homossexual, tem que fumar maconhas, drogas, tem que ser ateu. Porque se você for cristão, se você não for contra as drogas, e se você for da família, se você for conservador, você é linchado, você é atacado, você é agredido de todas as formas. Então, Deus, eu te peço que o Senhor possa quebrantar esse espírito maligno que se instalou nas universidades públicas e federais do nosso Brasil, e que possa abrir os olhos desses jovens, ó Deus, que estão sendo usados como marionetes, como zumbis, na mão de um movimento que tem interesses muito além, muito maiores do que eles mesmos pensam. E por isso vale a pena destruir o Brasil para alcançar os seus objetivos. Mas eu tenho certeza que esses jovens não pensam lá no fundo do seu coração, lá no seu subconsciente, lá na parte adormecida, que quando eram crianças, com certeza eles tinham outros ideais, com certeza eles tinham outras visões, outros objetivos, mas que alguém veio e cooptou as suas mentes. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha libertar essas mentes dessa opressão maligna, libertar essas mentes, ó Deus, dessa visão satânica, dessa visão destruidora de matar, roubar e destruir, mas que venham, ó Deus, ser libertos, resgatados do fundo do poço, do fundo do abismo, porque ainda há esperança para aquele que crê, ainda há esperança para aqueles, ó Deus, que se colocam, que se reconhece a sua dificuldade, a sua humanidade, a sua pecaminosidade. Pai querido, no nome de Jesus, eu te clamo por essa juventude, por essa geração que foi destruída por esse mau ensino, por essa ideologia de gênero, política, que em nome de Jesus eles possam ser libertos, ó Pai. Salve o nosso jovem, salve o nosso Brasil, porque a futura geração, e se a futura geração for essa que está aí se apresentando, ó Deus, o que será do mundo? Ele será destruído muito antes, ó Deus, do que talvez o Senhor previu na forma que nós cremos. Mas eu te peço, eu te clamo no nome de Jesus, ó Pai. Abençoe o Renan Santos, o MBL, todos, para que possam se libertar dessas manipulações, desse grupo que os guia, que os lidera, que coloca as palavras em suas bocas para eles reproduzirem, que em nome de Jesus venham ser libertos. Corte as correntes, as linhas que estão manipulando eles, ó Pai. Eu creio na minha oração, creio que o Senhor ouviu, creio que o Senhor vai fazer alguma coisa no nome de Jesus. Amém. Fica a dica, porque é forte esse manto, ó.
Um forte abraço, talas ossos, e até o próximo.